O REC tá... Acho que tem que... Ele converte primeiro, não? Ah, agora tá. Beleza. Tá todo mundo vendo a tela aí, quem tá online? Sim, tudo bem. Beleza. Bom, antes de começar, eu estava conversando com as meninas aí, com a Mayara e com a Carolina, que a gente, quando vai falar sobre um assunto, a gente começa a pesquisar, a gente vê muita teoria, muita gente falando diversas coisas diferentes, né? Então a gente procura pegar aquilo que mais, que você mais se identifica, né? Esse material, na verdade, tem muita coisa da Helena Blavatsky, né? E tanto é que ela fez canalizações tanto de Lemúria como Atlantis, e ela é bem conceituada nesse meio, né? E então aqui eu peguei algumas palestras diferentes que eu assisti também, algumas coisas escritas de alguns sites, principalmente de um site chamado Telos Brasil, que é o que está mais baseado o documento, e alguns outros sites, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. E procurei umas imagens na internet também, e peguei umas imagens de uma palestra que um cara deu também, que eu acho que não é mais muito voltada a parte da espiritualidade em si, mas é mais voltada realmente à parte geológica da coisa e quem como começou a pesquisa, né, sobre Lemúria, como é que surgiu. Igual eu falei da Atlantis, que nós tínhamos a palestra da Atlantis, eu explico da onde surgiu o tema Atlantis, quem foi o primeiro que começou a falar sobre Atlantis. E aí vocês vão falar vocês vão ver na palestra que eu dei, que fala realmente que começou com Sócrates, mas antes de Sócrates, ainda um antepassado dele que fez as pesquisas no Egito e levantou material, e aí o Sócrates que trouxe isso realmente à tona. E aí quando começaram a falar de Atlantis, aí depois disso, bem mais no tempo agora, né, na contemporâneo, que começou a falar mais disso, principalmente depois quando começou a falar do espiritismo e de canalizações, que aí começaram a trazer mais médiums para que começaram a canalizar mais coisas, e aí começou a ficar mais, digamos, termos mais informações sobre os assuntos. Sobre a Lemúria e Telos, Telos significa comunicação com o espírito, unidade com o espírito e compreensão com o espírito. Por que eu coloquei Lemúria e Telos? Na Atlantis, quando eu falei sobre Atlantis, eu também falei um pouquinho, bem rápido, que a Lemúria, antes de ser destruída, eles acabaram indo para uma cidade embaixo do Monte Shasta, e eles deram uma cidade chamada Telos. Então eles começaram com Mu, né, que eu vou falar daqui a pouco, o povo chamado Mu, e depois virou Lemúria. Eu vou explicar também o porquê que a palavra Lemúria veio, mas que, na verdade, o termo Lemúria, nós, em tempos mais atuais, que demos essa identificação. Claro que naquela época não era esse nome. E depois eles saíram de Mu, quando eles foram, alguns lemurianos tiveram que escapar, né, do que estava acontecendo, e aí eles fundaram essa cidade de Telos. Vocês vão entender o porquê que eles tiveram que ir para lá. Então, onde começou a falar sobre Lemúria, de acordo com as antigas lendas de povos. Ó, gente, dessa vez eu vou ler bastante coisa, tá? Porque é muita informação que tinha. Eu não consegui fazer só bullet points. Então, e eu achei todas as informações que eu coloquei, eu achei bem completinha, e eu preferi deixar a informação toda do que... Espera que mais alguém entrou aqui. Do que... Pior que eu acho que para aceitar a gente eu tenho que sair, né? Deixa eu ver aqui. Acho que entrou direto. Então eu vou ler bastante coisa dessa vez, porque eu achei
muita informação e eu achei bem interessante deixar o mais completo do que somente explicar. Claro que a gente vai explicar item por item, mas, e quem quiser me interromper também pode me interromper, quem tiver mais informação. Mas, vamos lá. Então, de acordo com as antigas lendas do povos que habitavam a América do Sul, muito antes da chegada de Cristóvão Colombo ao novo continente, Mu era um continente rico em ouro, prata e cobre. Essas lendas caíram no esquecimento após a chegada de Cristóvão Colombo à América, que culminou com a dizimação de grande parte da cultura desses povos. Alguns séculos depois, a lenda retornou à tona quando o coronel inglês James Churchill afirmou ter decifrado antigas inscrições em pedra. As inscrições revelavam a existência de Mu, indicava a sua localização ligeiramente abaixo da linha do Equador, sua extensão de 9.600 km de leste a oeste e 4.800 km de norte a sul. E a causa da submersão foi um vulcão que dizimou 64 milhões de pessoas. Então, na verdade, como eu tinha falado em Atlantis, Atlantis realmente foi submersa em água e tem teorias que falam que teve um cometa que caiu, que gerou esse tsunami e que varreu Atlantis. E sobre Lemúria, na verdade, foi vulcão, né? Foi movimentos de placas tectônicas que acabaram criando, porque era uma área cheia de vulcão, então o magma veio para cima e começou a fazer todo o desnível do continente e acabou ficando submerso. Segundo levantamentos posteriores, toda a humanidade descenderia de Mu. Então, vou explicar daqui a pouco sobre como é que começou a humanidade aqui na Terra, né? Outra fonte nos indica que Lemúria é o nome dado suposto continente perdido, localizado no Oceano Índico ou no Oceano Pacífico. Eu também já vou mostrar um mapa para vocês do que é mais plausível. A ideia teve origem no século XIX pela teoria geológica do catastrofismo, mas desde então tem vindo a ser adotada por escritores do oculto, assim como pelo povo de Tamil na Índia. Se vocês pesquisarem uma coisa que eu falei que é na Atlantis, entre Atlantis e Lemúria, existe muito mais vestígios de teorias que realmente Lemúria realmente existiu, muito mais do que Atlantis. Atlântida, na verdade, nunca conseguiram achar algo plausível, tocável, né? Para falar assim, não, realmente isso existe. A Atlântida existiu desse jeito. Na Lemúria, existem povos espalhados, como os maias, a gente vai falar sobre os egípcios, principalmente. Existem várias identificações que eles falavam sobre esse povo de Lemúria, e encontraram geologicamente, encontraram alguns vestígios de algumas características de Lemúria. Uma das mais famosas que vocês vão ver que é a Ilha de Páscoa, onde tem aquelas estátuas, né? Que a gente vai falar também daqui a pouco. Então, assim, entre Atlante e Lemúria é o continente que é mais plausível, aceitável pelos estudiosos, porque realmente eles conseguiram achar muito mais coisas. E Atlântida fica ainda a lenda de ter existido, por mais que Platão tenha escrito, mas ainda é um suposto teoria que ela realmente existiu. Não tem nada concreto como a Lemúria já tem. Relatos sobre Lemúria diferem quanto à maioria dos pormenores. No entanto, todos partilham a crença comum de que o continente existiu na pré-história, mas afundou no oceano devido às alterações geológicas. A maioria dos cientistas considera hoje continentes submergidos uma impossibilidade física, dado a teoria da isostasia. Aí eu fui procurar para ver o que era a teoria da isostasia. É uma teoria da geologia que explica o estado de equilíbrio gravitacional e as suas alterações dos blocos continentais que compõem a crosta terrestre, listosfera.
sobre o substrato de material mais denso e plástico existente na atmosfera. Por mais que eu tenha lido aqui, eu não consegui entender direito. Provavelmente é relacionado às placas tectônicas em relação à gravidade, né? Então como se um lado abaixar, o outro tem que aumentar, tipo, como se fosse uma gangorra. Então, acho que é mais ou menos esse tipo de... que é essa teoria. Aqui é um mapa de Mu, naquela época, se vocês forem ver, essas bolinhas aí no meio de Mu são continentes, são cidades, né? E aí, cada dessas cidades para onde esses povos acabaram indo para outros continentes, outras áreas, povoando outras áreas, né? Então, foi para a América do Sul, também uma parte para a Europa, para a América do Norte, e também lá para o lado da Ásia, né? Que é mais depois para o Egito. O que eu achei mais, que eu fiquei assim, na dúvida, foi relacionado à Austrália, porque eu achei que, de alguma certa forma, nesses meus estudos, eu ia achar alguma coisa relacionada à Lemúria com os aborígenes. E nem... Pode falar. Então, eu estava lendo também sobre isso, e sim, pelo menos em alguns materiais que eu encontrei, os aborígenes também fizeram parte dos lemurianos e trouxeram também esse DNA deles, né? Então, dependendo, acho que do material que a gente acaba encontrando, alguns podem falar que não dão essa referência, mas alguns outros dão. Eu posso até Sim, depois encontrar um livro aqui que eu entendi. tenho e daí eu mando para ti. Mas do que eu estava vendo, sim, eles falavam que os aborígenes também trouxeram isso, a forma de DNA dos lemurianos com eles. Eu vou Eu ler. já vi a mesma coisa também, viu, Dri? De Aham. que os aborígenes eram da Lemúria. Se eu não me E engano, eram os aborígenes, os celtas, os egípcios, os próprios indígenas, né? Tanto os Na América do Norte, americanos os índios como americanos. os nossos. Então, é que como eu peguei então, o mapa, o cara explicando, né? E tinha Uhum, as setinhas lá para tudo quanto é lugar, né? Tinha tanto é que para América do Sul o povo maia, tem uma ligação uhum, forte. Para América do sim. Norte eram os índios. Para a Ásia lá vai para o Egito. Aí eu falei, no mapa não tinha para Austrália. E o cara não falou na palestra, em nenhum lugar que eu li, também Uhum, na Telos Brasil, não tinha nada relacionado à aborígena. uhum, Nada. E eu sim. já tinha ouvido falar sobre também E sobre... os então, maores também, né, na Nova Zelândia. Sim, então. Que tá. Nesses materiais que eu vi, nenhum se referia à Austrália. Eu falei, putz, por quê, né? Tipo assim, e eu não consegui achar. Então, na verdade, o material que eu trouxe não tinha essa ligação com a Austrália. Mas eu acredito também que tenha, porque o, o continente, né? Esse continente Mu, ele expandiu pro resto do mundo, né? Então, com certeza, a Austrália também foi Austrália e Nova Zelândia, né? Deixa eu ver aqui. Quando faz o barulhinho Dri, aqui. Oi, pode falar. o que eu vi, cara, eu lembro que na outra apresentação sua, você falou uma coisa da Lemúria ser de pele clara. O que eu vi foi ao contrário, que eles eram pele escura, e que Uhum. realmente, se você olhar os aborígenes aqui na Nova Zelândia, né, se olhar egípcios, né, índios na América do Norte, era tudo pele escura, pele vermelha, né, que eles falavam Sim, na tá América do Norte, os avermelhada, né? índios, Uhum. que vinham, acho que todos da Lemúria. Esse é Uhum. até onde eu sei, tá para esse lado aí. Até Sim. eu acho que indiano acaba descendendo também, se eu não me engano. Uhum. Assim, importante é saber que é um continente onde praticamente começou a civilização, o povo no resto do mundo, né? Existia já alguns seres aqui, mas eram mais primitivos, né? E Lemúria, eles vieram
muito mais evoluídos que esses povos, e aí é onde eles começaram a expandir a cultura deles, a linguagem, tudo para esses outros continentes, onde deu desse mix no mundo inteiro. Aqui é outro mapa que eu coloquei, que também você vê no meio, você vê Atlantis, né, onde realmente mais ou menos ficava a teoria do Atlantis, do lado esquerdo é o Pacífico. E aí tinha uma rota, né, onde passaram até chegar na África também. Os continentes eles eram mais juntos, né, porque eles eram mais grudados. Quando eu vou falar dos lemurianos não, nos lemures, a gente vai ter a noção, né, que eles realmente eles não iam nadar de um continente para o outro se tivesse realmente uma grande quantidade de mar entre eles. Então, por isso que essa teoria que realmente eram os continentes eram praticamente grudados e depois que se separaram. Aqui é um outro mapa só da Lemúria. Essa parte que está mais cinza é uma parte onde a água, quando subiu, né, teve os desníveis, foi onde começou a ser afetada mais. Foi a parte mais baixa da Lemúria, na verdade, né? Tem uma cidade, aqui já é o mesmo mapa que esse aqui, só que aqui eu pus mais fácil para entender. Tinha o nome das cidades, tanto é que você vê que o Havaí está dentro dessa parte. O Havaí é montanhoso, né? Então ele fica, provavelmente ele ficou acima do nível do mar por ser alto. Mas você vê aqui que faz parte aí a ilha Samoa, Fiji, outros lugares, Tahiti, faz parte dentro desse continente. Aqui outro mapa também, coloquei, tinha a região de Lemúria, esse continente de Lemúria era uma região que tinha muitos vulcões. E por isso que quando aconteceu a parte do movimento das placas tectônicas, os vulcões acabaram vindo, como se diz, se inicializando, né? Aí veio os magmas tudo para cima e dizem que o continente Lemúria ele afundava e vinha para a superfície várias vezes quando essas placas se moviam. Espera aí, tem mais alguém para entrar. Já autorizei, não se preocupe, não pode seguir. Beleza. E hoje em dia a gente tem muitos vulcões no mundo inteiro, né? Principalmente o Yellowstone, que dizem que se eles virem a ficar ativo, pode ser uma catástrofe no mundo inteiro, né? Principalmente onde ele está. Aqui outra figura de migração, tá vendo? É outro mapa que também não mostra a setinha lá para a Austrália. Mas vamos ignorar isso, porque né, a gente já escutou que realmente a Austrália também faz parte. O nome Lemúria. O cientista Slater, em meados do século passado, havia ficado estupefato ao descobrir que um grupo de primatas, os lemures, habitavam tanto em Madagascar como na Malásia, dado que era impossível que esses monos tivessem atravessado o Oceano Índico a nado. Se fazia obrigado a pensar que em algum momento indeterminado da história, ambas as regiões haviam estado unidas. Aquilo que eu expliquei antes. Foram muito aqueles que, a partir dessa teoria, rebatizaram a Mu como o nome de Lemúria, em honra desses animais tão viajantes. Darwin se sentiu ditoso de saber que o berço do mundo levava o nome de macaco. Aqui os lemures. Dizem que os lemurianos são uma peste, né? Dizem que eles são bem levados. Língua. O muviano seria a língua falada no continente perdido de Mu, afundado no Oceano Pacífico. A língua teria sido ensinada por um sacerdote hindu ao coronel inglês James Churchward, de 1951 a 1936, encontrado apenas em tabuinhas, às quais mais ninguém teve acesso.
Depois de cultivo chá em Sri Lanka, Schuchert emigrou para os Estados Unidos, onde residiu a partir da década de 1890 e patenteou algumas ligas de aço para blindagem de navios. A suposta teoria de Mu e os segredos das tabuinhas foram relatados por Sherwood em livros publicados originalmente nas décadas de 1920 e 1930. Então aqui eles chamavam a língua deles de Nakal, ou Muviano, que é o que era falado na época. O que eram as tábuas de Nakal? Poucas notícias se tinham desde o continente perdido até finais do século passado. O militar britânico Sherwood disse que um sacerdote hindu lhe ensinou uma língua, a Nagamaya, morta desde há milhares de anos. E posteriormente ele mostrou algumas tábuas nas quais se falavam da criação do mundo e da primeira colonização da Terra, levada a cabo pelos habitantes de Mu, chamados uigures. Nela se descreve uma religião de tipo monoteísta que parece ser o modelo em que foram baseadas as demais. Então você vê, gente, como existe já essas tábuas, né, essa identificação de como realmente foi colonizada a Terra. Eu acredito que todas essas informações realmente estejam em várias bibliotecas do mundo. Estavam em várias bibliotecas do mundo, né? Uma delas, acredito que ainda tem essas informações lá no Vaticano. Só que imagina que o Vaticano, baseado no cristianismo, fala sobre Adão e Eva. Imagina que você chega para cristão hoje em dia e fala assim, olha, não é Adão e Eva, tá? Foram os habitantes de Mu que povoaram o resto do mundo. Imagina como você ia atingir isso, as crenças de muita gente. Então, acredito que também muitas coisas que estão escondidas do mundo é para uma forma de realmente manter esse status quo do poderio da igreja, né? As histórias de Sherwood não pareceram ser acolhidas com excessivo entusiasmo pelos cientistas da época, mas logo apareceram novos dados em que apoiar essa suposta coluna fundamental na qual se baseariam direta ou indiretamente todas as culturas que no mundo aconteceram. Então, no começo, ninguém dava muita bola, mas naquela época, mas logo apareceu muito mais material que conseguiam provar, né, de onde vinha realmente isso. Aqui é uma a língua, né, que eles usavam. Então, tem uma comparação entre a linguagem Mu, Maia e a egípcia. Se você verificar os símbolos de um para outro, você vai ver que são muito parecidos, se não forem iguais, né? Muitos deles iguais, principalmente a letra A e só o egípcio que muda um pouquinho, mas aí você vai ver que tem outras letras que a comparação é muito, por exemplo, a L, se vocês virem a L, os egípcios também têm a mesma coisa. Eles não tinham, qual que era o que tinha? Tem uma que não tinha, T, U, V, X, W não tinha. Então, são pessoas que fazem os estudos, né? Porque como é que eles faziam para... Imagina que você pega uns estudiosos lá, acha uma tábua e vê um monte de figura. Como é que o cara vai detectar o que é a letra A, o que é a letra B? Então, você precisa fazer vários estudos e eles tinham eles fizeram essa comparação nessas 3 diferentes marcações para comparar realmente que essa língua veio originada de um povo, e é por isso que falam que Maia e a civilização egípcia realmente vieram dessa migração dos lemurianos, né, que levou tanto a tecnologia deles como a linguagem. Aqui planetas, quando eu falo de planetas, eu não lembro se vocês, na parte que eu falo na outra sobre Atlantes, que tinha uma certa ligação com os exilados de Capela, né? Normalmente, quando um planeta, quando as pessoas, existe sempre um projeto de planeta, de reencarnação, né? Quem são os espíritos que vai vir para o planeta e encarnar nas pessoas ou no corpo que existe naquele planeta? Então, existe todo um projeto em cima daquilo, baseado na hierarquia espiritual,
no merecimento e realmente na frequência de que cada alma, cada espírito estiver e o qual é a missão de cada pessoa, né? Num caso de Capela, era um espírito, como o planeta de Capela ele começou, porque eu acredito, falam que os planetas ele tem que chegar ele de forma orgânica também, que é um planeta vivo e ele também sofre o processo de transição e de frequência. Então, quando o planeta chega a uma certa frequência mais alta de evolução e aqueles espíritos, aquelas almas que estão naquele planeta não comportam ficar naquele planeta, quando eles desencarnam, eles podem desencarnar de uma forma natural ou por algum motivo, um outro motivo, até mesmo cataclisma, terremoto, alguma coisa, fazem que eles têm que ser retirados daquele planeta e eles não são mais permitidos a reencarnar. Então, o que aconteceu em Capela? Só relembrando rapidinho. Então, alguns espíritos não puderam mais reencarnar no planeta de Capela, e eles foram obrigados a migrarem para outros planetas. Alguns até mais primitivos que o planeta Terra, e uma boa parte de Capela vieram para o planeta Terra. Por que eu estou falando isso? Porque, como os lemurianos eles vieram para cá, os Mu, vamos falar do continente de Mu, que eles povoaram primeiro a cidade de Mu, aquelas almas, né? Aquelas almas que tinham aqueles corpos em si, eles vieram de algum lugar também, né? Eles foram de alguma forma exilados de outro lugar ou numa frequência que eles estavam no planeta, eles não mais naquele planeta, eles são obrigados e aí vieram para o planeta Terra. Se vocês verificar aí nessa sequência, que é o que a gente conhece, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que é a sequência de planetas, existe um planeta a mais. Este é o chamado planeta Erg. Esse planeta Erg existia, ele ficava entre Marte e Júpiter, e ele foi destruído. Não sei se você já ouviu falar do cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter. É um dos elementos que eles usam para explicar que esse cinturão de asteroides provavelmente veio de um planeta destruído, que é justamente esse Erg. E aqui eu vou ler para vocês entenderem que existiu, da onde veio realmente uma boa parte dos lemurianos veio desse planeta. Tiveram que sair de lá porque foi destruído. Então, o Erg é o 10º planeta dessa família de mundos que a gente conhece, de planetas. Em passado remotíssimo, abrigava uma humanidade evoluída, mas a invasão dos Morgues, seres de grande poder mental e coração vazio, acabou desencadeando os mais terríveis das catástrofes, de que são testemunhas até hoje os destroços que chamamos de cinturão de asteroides vagando entre Marte e Júpiter. A colonização de Vênus pela avançada raça dos Ergs, a semeadura de vida na Terra e o despertar da consciência dessa humanidade, a reencarnação dos seres de Erg e de Morg na civilização Atlantis, o surgimento de magos negros e sua atuação fazem parte desses capítulos ignorados e fascinantes do grande livro do tempo. Então, vocês veem que tem muita alma, seres que fazem parte de outro plano de encarnação ou de evolução de outros planetas, que é quando esses outros planetas, de uma certa forma, exilam essas almas, e essas almas precisam ter um planeta para viver, ou para até mesmo evoluir, né? Eles precisam de um lugar para eles poderem estar reencarnando, ou poder vir realmente em uma forma etérica, ou seja, depende da evolução de cada raça. Então, muitos deles vieram para a Terra. E você vê que, às vezes, faz um mix de alma. Então, assim, por exemplo, existe a civilização de Atlantis aqui na Terra, né? Quem são essas almas de Atlantis? Da onde vieram essas almas de Atlantis? Será que todas essas almas que estão em Atlantis, eles vieram tudo de um mesmo lugar?
E aí onde eu vou falar para vocês que eu acredito que não. Eu acredito que essa mistura de almas em diversos outros planetas vem para cá e acaba vindo num caso, vamos pensar, se tem Atlantis lá, que ela recebe almas de outros seres que viveram em outros planetas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente pode ver que muitos de nós somos seres humanos e nossas almas podem ter vindo diversas orbes diferentes. Então, nós temos aqui encarnados pessoas. Eu conheço uma menina que ela encarnação, na vida anterior dela, ela era um Grey. E ela fala assim, Adriano, ela faz viagem astral, né, e ela é médium e tal, e ela fala assim, ó, eu tive confirmação minha que é a minha primeira reencarnação na Terra e eu fui um Grey numa vida passada. Assim como tem várias pessoas, eu já até comentei isso com vocês, com quem participou das outras palestras, tem uma mulher que faz regressão, que é a Cássia Faria, e através da regressão ela consegue descobrir de onde realmente é aquela alma que você vê, aquela tipo, como se fosse a família estelar. Então, pessoas que têm encarnado aqui que já foram reptilianos, que são famílias de reptilianos, não que reptiliano seja só mal, né? A gente sabe que também existem os bonzinhos, né? Como a dualidade. Mas existe aqui pessoas que eram felinos, de alguma maneira, essas pessoas que estão aqui no planeta Terra é para aprender a evolução, ou elas foram expulsas porque fizeram muita cagada em outros mundos e elas baixaram a vibração e a Terra é um planeta escola para elas poderem aprender, para poder voltar depois para a origem, ou elas vêm como missão, né? Então tem muitos seres aqui que vêm de seres mais evoluídos e que vêm aqui como ser humano para poder ajudar a vibração na Terra, para poder ajudar a Terra a evoluir também. Então, quando eu falo que, vamos lá, explodiu o ERG tinha lá algumas almas que precisavam vir para outros planetas, de acordo com a vibração que elas vibravam, algumas vieram para essa Terra, vieram em bastante quantidade, mesmo que ela não tenha vindo de lá, talvez de outros orbes vieram, e aí formaram essa raça de Lemúria, né? Aqui eu falo um pouco de Erg e Morg. Com a destruição de Erg, tanto os seres de Morg como os espíritos de Erg, que participavam ativamente do grande conflito, acabaram sendo atraídos para a Terra. A colonização de Lemúria foi feita inicialmente por seres de Erg e Morg e pelos exilados de outros mundos. Os magos negros e os dragões também entraram em conflito, com inúmeras batalhas ocasionando parte do afundamento do continente, com a migração dos habitantes para outras terras, há cerca de 600 mil anos. Então, aí por isso que falam, por mais que a gente fala que é um ser evoluído, né, a gente tem a pensão assim, o ser evoluído nunca vai entrar em guerra. Só que a gente sabe, pela história, pelo que conta pra gente, que mesmo um ser evoluído ainda está sujeito à guerra, né? Talvez não a ponto de assim, quando você fala de um ser evoluído, é um trick, né? Porque eles podem ser evoluídos tecnologicamente, mas não espiritualmente, de alguma forma. Então, por isso que eu falo que é bem trick saber se um ser evoluído, por mais que o cara tenha nave espacial, consegue passear pelos mundos, não significa que necessariamente ele é evoluído espiritualmente, né? Por mais tecnologia que ele tenha. Em Atlântida, durante o conflito entre os dois povos, brancos do Ocidente e vermelhos do Oriente, há aproximadamente 12 mil anos, os capelinos se aliaram aos dragões para combater os magros negros originados de Erg. O povo vermelho do Oriente contava com o apoio dos magos negros de Erg, enquanto que o povo branco do Ocidente contava sua maioria com capelinos aliados aos dragões, apesar de existir um número pequeno de capelinos que se aliou aos antigos magos negros de Erg. Então você vê que eram Erg, Morg, no outro planeta, que entraram em conflito, vieram para a Terra,
aí misturou tudo, aí criou essas populações, essas divisões, um se aliou a um povo, outro ao outro, e continuava a guerra, era magro negro de um lado, magro negro do outro, então você vê que sempre foi uma bagunça, né? Quando se trata de guerra, é sempre essa mistura, né? Quando você fala de planeta, sempre é uma mistura de almas que vem aqui e talvez precisam do conflito para poder entender alguma coisa. Vocês vão ver que eu vou falar sobre Lemúria, que foi o que aconteceu com eles também. Aqui é um cristal lemuriano. A característica particular que os identifica é a existência de estrias horizontais numa das faces que termina numa face triangular. Cristais semeadores lemurianos são supremos entre o reino cristal. São os únicos dentro do holograma planetário que estão ligados a todos os outros cristais. Aí eu coloquei cristais de Atlantis e os cristais lemurianos. Os cristais lá, por que eles usavam os cristais, né? Eles usavam para várias coisas, mas uma das coisas que eles utilizavam, essas ranhuras que falam, é como se fosse nosso, imagina o cristal deles é o nosso HD de computador hoje. Então, essas ranhuras não são por acaso. Elas têm uma mensagem aí que hoje em dia ninguém consegue identificar. Então, por exemplo, imagina que hoje existir uma inundação na Terra, tá? E houver um cataclisma solar que todos os computadores, toda a parte de tecnológica pifasse. O que ia sobrar para a próxima raça que viesse ocupar o planeta sobre a gente? Eles não iam ter nada. Porque a gente é como se a gente não tivesse guardado nada. Por mais que a gente tivesse em biblioteca e viesse uma água e levasse tudo, destruiria tudo, não ia conseguir, não ia deixar nenhuma informação nossa hoje em dia, né? Então, os Atlantes e os Lemurianos sabiam disso. Então, eles usavam os cristais, porque eles conseguem, através dos cristais, colocar todas as informações deles sobre a população, sobre o povo deles, né? Sobre cultura, sobre tudo. E, por mais que aconteça um cataclisma ou de fogo, ou de água, etc., os cristais não vão sumir, vão ficar debaixo da terra até alguém ir lá achar, cavar e tentar decifrar. Mas eles vão ficar gravados para sempre, porque não deteriora, né? Aqui são seres, como eu falei aqui antes, os seres, os cristais lemurianos, eles têm uma fonte muito forte, né? E eles podem aparecer nessa forma que eu peguei a foto. Eles podem vir, não são seres humanos, tá? Mas eles podem se mostrar dessa forma. São seres que vivem nos cristais, então os cristais também têm vida. Aqui é uma simbologia da Lemúria, né, que chamam de rosácea. E aí vem um pouco falar sobre um pouco mais resumido, mas eu achei legal colocar isso aqui também. Então, a parte da história, né, começaram mais ou menos 4 milhões e 500 mil anos atrás, que é onde eles vieram para a Terra. O arcanjo Miguel, com a sua equipe de anjos da chama azul e muitos seres do reino de luz, com a benção do Pai, Mãe e Deus, escoltaram para este planeta as primeiras almas que se tornariam semente de raça lemuriana. Também voltando na palestra de Atlantis, não sei se vocês vão lembrar, ou quem assistiu, que como é que faz para uma alma vir para um outro planeta, né? Porque assim, simplesmente ela morre lá e vem aqui e reencarna aqui na Terra, por exemplo, não. Existe todo um processo de movimentação, né? E por mais que a gente fale assim, não, mas será que eles vieram com naves? São naves que ajudam a trazer a parte etérica, né? Aquela alma, aquele ser, aquela consciência, trazem de uma forma muito mais rápida do que a gente pensa, né? Não é igual
fisicamente, como a gente acha que é de naves vindo e tal, mas eles precisam, é uma nave, né, que consegue aglomerar algum grupo de almas e conseguir trazer também para um planeta que eles quiserem. Por exemplo, se hoje acontecer um cataclisma no mundo inteiro, o mundo explodir, as almas vão ser coletadas pelo mundo espiritual através de naves grandes e cada uma vai para onde, de acordo com a vibração de cada uma, né? Mas realmente existem essas naves. Até meu primo fala que ele... Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa, Dri. Sim. Esse negócio da alma, lembra que na outra palestra você perguntou, não, mas se é alma, porque, né, pode ir para qualquer lugar, por que eles vão em ônibus, vão em transportes assim, né? Sim, é que no fundo, o espírito ele sempre está com o perispírito, né? E de acordo com a evolução de cada, né, ser, o seu perispírito vai se tornando mais rarefeito, quanto mais evoluído, né? Até você falar que chegou a virar energia pura, né? Que é um estado divino. Então, quanto menos evoluído, mais seu perispírito tem matéria, e o perispírito tem matéria. Então, é por isso que a gente tem a limitação de locomoção. Apesar de um espírito nosso conseguir ir para qualquer lugar aqui no mundo e tal, mas distâncias mais longas fica mais limitado porque você tem matéria em si, você tem que carregar e arrastar essa matéria. Ela é muito sutil, o perispírito tem matéria, mas é muito sutil. Então, quanto, né, a gente que está aqui, vamos dizer, mais ou menos no mesmo nível evolutivo, nosso perispírito tem um tanto de matéria que impede a gente de conseguir ir muito longe, muito rápido, entendeu? É uma matéria que a gente tem que arrastar junto, de todo jeito. E por isso que falam por isso que falam que uma bomba atômica, na verdade, uma bomba nuclear, ela consegue atingir até perispírito. Sim. Exatamente. O perispírito é tão sutil que ele passa em parede, né? Mas ele tem matéria. Isso o livro dos Espíritos fala, né? Não sei se é Evangelho ou livro dos Espíritos, mas enfim. Então essa matéria, quanto mais evoluído, mais sutil fica e menos matéria é. Por isso que quanto mais evoluído, mais eles têm a locomoção ainda mais ampliada. E seres divinos têm quase não tem ou não tem matéria e viram energia pura, né? Aí sim você consegue ir para qualquer lugar, não tem limite nenhum. Esse é o limite, né? No fim, o nosso perispírito tem matéria, né? Isso aí. Beleza. Então, Lemúria viveu entre 4 milhões e 500 mil anos antes de Cristo até cerca de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos nessa época, até um pouquinho antes, é onde eles conviveram, né, na mesma época de Atlantis, que Atlantis é mais ou menos 15 mil anos antes de Cristo, viveram até uns 10 mil anos antes de Cristo. Um pouquinho antes, mas é mais ou menos é bem mais nova do que realmente Lemúria. Lemúria foi uma das primeiras. Até ser submergida havia 7 continentes. As terras que abrangiam como Havaí, Ilhas de Páscoa, Ilhas Fiji, Austrália e Nova Zelândia, além de outras terras do Oceano Índico e Madagascar. Também aqui já fala de Austrália e Nova Zelândia, que atingia essa parte da Terra, né? Costa Leste estendeu ainda para a Califórnia e parte da Colômbia Britânica no Canadá. Durante muito tempo viviam na 5ª dimensão. Eram capazes de retroceder para 3D quando queriam, através da intenção e energias do coração. Então, eles tinham essa capacidade de transmutar o corpo deles em 5ª dimensão e para a 3ª dimensão. A mistura de seres que vieram principalmente de Sírios, Alfa Centauros e também outros planetas em menor número. Aquilo que a gente estava falando de misturas, né? Então, veio de diversos lugares para poder fazer esse mix. O berço da civilização desse planeta, que ajudou no nascimento de muitas outras civilizações. Atlântida surgiu mais tarde. Lemúria prosperou em estado de paraíso de magia por alguns milhões de anos. A guerra Lemúria e Atlântica, em torno de 25 mil anos atrás, lutavam por ideologias. Também eu falei isso quando eu falei sobre Atlantis, porque Atlantis queria que os povos na Terra, que já existiam, eles queriam levar
a tecnologia para esses outros povos, né? Compartilhar a tecnologia, mas talvez até como uma forma de dominação, né? E Lemúria disse que os povos que existiam aqui, os outros povos, ela não queria compartilhar isso. Ela achava que a evolução de cada povo devia ser independente da participação deles. E aí foi por causa de ideologia entre eles, quem tinha mais poder, porque tanto Lemúria como Atlante, eles eram muito evoluídos tecnologicamente, eles tinham armas, né, armas nucleares também, termonucleares, e poder mental, né, e eram muito mais conectados com a parte espiritual também, né. Quando eu falei de Atlantis, eu também expliquei sobre muitos magos, né, magos negros, ou magos mesmo, vieram de Atlântida, né, que Atlântida era mais, a característica era mais mexer com os elementos da natureza, né, fazer rituais, etc. Lemúria já era um pouco diferente. Com as guerras, os lemurianos desceram a níveis muito baixos até perceberem a inutilidade de tal comportamento. Atlântida e Lemúria foram vítimas da própria agressão. Sacerdotes com 15 mil anos de antecedência tinham as previsões sobre o dilúvio. E os lemurianos, outra característica que eu achei interessante é que os lemurianos eles viviam em torno de 20 mil a 30 mil anos. Imagina alguém viver 20 mil a 30 mil anos. Então eles foram com a guerra que eles tiveram, o ego, né, inflado, ambos dos dois, foi que realmente destruíram eles, porque acabaram mexendo na vibração, todo mundo queria ter o poder, e aí acabou acontecendo isso. E aí os sacerdotes que tinham tanto em Atlântida como em Lemúria, eles tinham essas mensagens, eles recebiam informações do plano espiritual também do que ia acontecer, né? Na época de Lemúria, a Califórnia era parte da terra lemuriana. Perceberam sobre o que aconteceria, solicitaram a Shambhala, a cabeça da rede de Agartha, permissão para construir uma cidade abaixo do Monte Shasta para preservar sua cultura e registros. Agartha é a civilização intraterrena, né? É o que a gente acredita que existe hoje, ainda existe hoje, e Shambhala é uma das principais cidades de lá. E como os sacerdotes sabiam que ia acontecer com Lemúria, eles precisavam de um lugar que eles conseguissem se livrar, né, se salvar. E eles entraram em contato com essa rede intraterrena e falaram, olha, a gente aprendeu, né, o que aconteceu, a guerra a gente não levou a gente a nada, e eles tiveram que provar para essas organizações, como a Confederação Galáctica dos Planetas, que também eu falei isso em Atlântida, por isso que eu gosto de sempre a gente ver as palestras na sequência. Confederação Galáctica dos Planetas, ela que rege a parte hierárquica da espiritualidade em si, do projeto daquele planeta. Aquele projeto, vamos trazer as almas de tal lugar para ver se eles evoluem de tal forma. Depois da permissão, foi concedido que sua cidade iria se safar dos cataclismas. Já existia uma caverna enorme debaixo do Monte Shasta. Construíram uma cidade e deram o nome de Telos. Telos significa comunicação com o espírito, unidade com o espírito e entendimento com o espírito. Então, o Lemúrias viu, eles tinham lá os sacerdotes que sabiam, só que eles viviam em 62 milhões de pessoas, ou até mais, 67 milhões de pessoas no continente. E aí, os sacerdotes sabiam que ia acontecer, e eles tiveram que fazer essa negociação toda com a parte intraterrena. Só que essa cidade Telos não caberia todas as pessoas. Mestre Adama, ele escreveu, tem uma das frases dele que fala, é quase com lágrimas nos meus olhos que eu lhe informo através de Adama que muitos de vocês, lendo essas palavras, estavam entre aquelas almas valentes que sacrificam a vida pelo benefício coletivo. E aqui é onde me chamou a atenção, que vocês vão entender já já.
Eu falei assim, que sacrifício do bem para o benefício coletivo, né? Então, Deus pretendia abrigar 200 mil pessoas. Após o cataclismo, somente 25 mil pessoas se salvaram. Houve uma explosão que aconteceu antes do previsto. Lemúria afundou silenciosamente. As pessoas estavam inconscientes do que estava acontecendo. Estavam dormindo praticamente. O número de pessoas que restava da cultura lemuriana na terceira dimensão. Registros foram transferidos da Lemúria para Telos e os templos construídos. De acordo com uma transmissão dada por Lord Himalaya em 1959, através de Geraldine Inocente, chama gêmea Elmúria, uma grande parte dos sacerdotes que permaneceram fiéis à luz e sua sagrada vocação como capitães se viu afundando. Mantiveram seus postos e sem medo até o fim. Eles cantavam, oravam enquanto afundavam embaixo das ondas. O que acontece é o seguinte, eu vou ler isso aqui tudo primeiro, depois eu vou explicar, se vocês não conseguem entender. Antes do continente lemuriano afundar-se, os sacerdotes e sacerdotistas do templo, eles foram avisados sobre as mudanças, do que aconteceu, do que estava se aproximando, e vários focos do fogo sagrado foram transportados para a tela, e outros transportados para terras que não seriam afetadas. Muitas dessas chamas foram levadas ao continente da Atlântida, por um local específico, e foram sustentadas por um período de tempo até de práticas espirituais diárias. Fundaram determinados sacerdotes e sacerdotisas, voltaram para suas casas no continente e se ofereceram para descer com a terra e seu povo, ajudando com as irradiações para neutralizar o medo, que sempre vem com essa ação catastrófica. Esses benfeitores amorosos através da irradiação de suas energias controladas por Deus e seu sacrifício, literalmente envolveram as auras do povo em um cobertor de paz e ajudaram a idade do medo para que os corpos etéricos não fossem tão gravemente marcados, salvando assim as pessoas em encarnações futuras, sem ter que enfrentar maiores consequências trágicas. Vocês sabem que quando a gente tem uma morte trágica, né, a gente sempre traz isso no nosso perispírito, de alguma forma, na nossa próxima reencarnação. E às vezes pode ser algo traumático. Hoje, muitas pessoas, por exemplo, sonham, que é um dos meus casos, eu sonho muito com tsunami. Muitas vezes, durante minha vida toda. Aí eu tenho duas teorias. Ou realmente eu vivi naquela época, que tem fortes indícios para isso, mas, ao mesmo tempo, eu fico... depois que eu assisti uma palestra do Laércio da Fonseca, que ele fala que uma alma, ela não fica 10 mil anos reencarnando na Terra, né? Que ele fala assim, é muito tempo para uma alma ficar reencarnando, né? Então, chega uma hora que a alma tem que ir para outros lugares, ver outras... ter outras experiências. Eu vejo lógica nisso, né? E aí eu falo assim, mas tudo bem, mas por que eu sonho então tanto com o mar, né? Tanto com esse tsunami, das pessoas morrendo, tentando correr, não sei o que lá. E uma das minhas teorias que eu acredito é que pode ser que todos os tipos de informações que acontecem no nosso mundo, né? De todos os tempos, fica marcado, fica registrado num registro acástico do mundo. Acredito que pode ser um acesso meu, registro acástico, através de mim mesmo, ou até mesmo em relacionado a nossos ancestrais, né? Então, eu não sei ainda realmente o porquê que eu tenho tantos sonhos desse tipo, né? E por mais que eu faça numa regressão, pode ser que eu consiga me ver nesse lugar, mas pode ser também que o fato de eu estar vendo pode ser um registro acástico, entendeu? Então, é muito difícil saber se realmente as coisas que nesse caso aqui eu tinha dado exemplo de o que os sacerdotes fizeram para que essas pessoas morressem, quando morressem,
não gravassem coisas trágicas, o medo na hora da morte, para elas não trazerem para a próxima vida. Os sacerdotes, eles ficaram lá em forma de oração, né, nos rituais deles, eles criaram uma bolha, como se fosse uma bolha, para que as pessoas ficassem meio sonolentas e não percebessem o que estava acontecendo. E eles, por isso que eles falam que eles deram a vida deles para que essas pessoas não ficassem marcadas para as outras vidas futuras. Lord Himalaya, na dispensação para o grupo Ponte para a Liberdade, 1959, disse: muitos membros do sacerdócio se colocaram em pequenos grupos, estrategicamente em várias áreas. Revezavam, cantavam enquanto afundavam sob a água. A melodia que eles cantavam foi a mesma que se conhece hoje como Auld Lang Syne. A ideia por trás dessa ação foi que toda experiência horripilante deixa uma cicatriz e um trauma muito profundos no corpo etérico e na memória celular das pessoas. E é preciso várias encarnações para curá-los. Mas através da ação do sacrifício dos sacerdotes, optando por ficarem juntos em grupos e cantando até o fim, muito medo foi mitigado e um certo nível de harmonia foi mantido. Desta forma, o dano e o trauma para as almas que morreram diminuiu grandemente. Disse que os sacerdotes, juntamente com os músicos, cantavam e rezavam até que as águas subissem ao nível das bocas. Foi então que eles também morreram. Durante a noite, quando as massas dormiam, sob um céu azul estrelado, tudo acabou. A amada Terra-mãe estava submersa sob as ondas do Oceano Pacífico. Nenhum dos sacerdotes tinha deixado seu posto, e nenhum tinha evidenciado qualquer medo. A Lemúria foi abaixo com dignidade. Auld Lang foi a última música ouvida na terra de Lemúria. Um escritor, Robert Burns, escritor britânico, fez a letra mais conhecida, que a gente conhecida. E eu não sei quem fez realmente a melodia, né? Não sei como ele pegou essa melodia para colocar a letra. Alguém sabe qual música que é? Eu li só a letra no livro do Telas, que tudo isso que estava falando estava aqui, eu só relembrando minha leitura. Mas eu também não sei qual que é a melodia dessa música. Não tenho Eu não nem faço a ideia. menor ideia. Eu vou colocar para vocês verem. Que na hora que eu li isso aqui, eu falo assim, eu comecei a imaginar a cena e eu coloquei a música. Eu ouvi já essa música algumas vezes, inclusive num curso que eu fiz em meditação, e, gente, me projetei para lá, assim, foi surreal. Se eu colocar o áudio, vocês conseguem escutar, né? É conhecido, todo mundo conhece. Vou colocar só um pedacinho, tá? Estão escutando? Estamos escutando sim. Tá. Todo mundo conhecia, né? Qual que é o nome dessa música mesmo? É tema de Elise? Não. Que é Auld Lang Syne. Em português, você disse? Em português é aquela Deus, amor, eu vou partir com saudade de você, né? Adeus, amor. É isso aí, é isso aí. Cara, eu imaginei, fiquei imaginando, na hora que eu comecei a escutar música, eu falei assim, caraca, eu comecei a ver a cena dos sacerdotes que se propuseram a morrer junto com o povo em forma de oração, cantando, né? Ou não sei de que forma eles cantavam, mas para poder fazer com que a vibração daquelas pessoas que estavam se afundando não deixasse uma cicatriz, um trauma no perispírito das pessoas que estavam morrendo. Cara, eu comecei a chorar ontem, cara. Do nada, assim, eu comecei a chorar, porque eu vi muito a cena na minha frente. E eu achei, putz, eu falei, caralho, os caras, imagina, quem hoje em dia faria uma coisa dessa, tá ligado? Ah, não, vou fazer uma oração aqui, ver todo mundo morrendo, e eu sei que eu vou morrer junto. Eu falei, putz, achei fenomenal, cara. A canção que eles cantavam foi trazida novamente por algumas pessoas da terra através do povo irlandês e palavras muito proféticas foram colocadas nela, como deve ser uma antiga amizade esquecida,
Na verdade, somos esses velhos amigos que se reencontraram novamente, nós no reino físico com os nossos amados. Antigos amigos e membros da família de Telos, ainda invisíveis para a nossa visão atual, espero não por muito tempo. Na verdade, o pessoal de Telos, as civilizações intraterrenas, eles esperam que o planeta Terra volte a uma vibração suficiente, compatível para que eles consigam voltar e tenham o contato com o povo da superfície da Terra novamente. Qual que é a missão de Telos? Isso aqui Isso aqui, na verdade, depois a Mayara, eu vou conversar com ela, que ela vai trazer mais coisas para a gente, mas é bem rapidinho aqui, ó. Manter o equilíbrio e as energias da consciência da ascensão do planeta, para o planeta, até que os moradores da superfície possam fazer isso sozinhos. Agora chegou a hora das duas civilizações fazerem isso juntas como um coração. Então, eles ainda, mesmo as civilizações intraterrenas, não é só porque elas vivem intraterrenas que eles são totalmente independentes de nós. Na verdade, eles, de alguma certa forma, eles fazem os trabalhos deles de maneira espiritual, etérica, ou não sei como, mas eles ajudam também para manter esse equilíbrio na consciência dos seres humanos. Um pouquinho que eu estava lendo, assim, nem foi até do livro, mas são de todos os portais que tem na Terra, né? Que a missão deles, do povo lemuriano, foi deixar esse ensinamento deles, a questão do amor, né? Da inteligência toda que eles utilizavam no nosso DNA. Então, como no próprio registro acástico, né? O nosso DNA acaba sendo um pouco do registro acástico de todo o planeta. Uhum. E pelo que eu ando estudando, todos esses portais que tem na Terra ainda, né? O Luru, o Monte Shasta, Ilha de Páscoa, em Fiji mesmo. Então, todos eles emitem ondas, né, de energia para ajudar nossa ascensão da consciência, né? Sim, exatamente. Vamos ver, né, se o ser humano consegue cumprir a missão aí de voltar a uma vibração suficiente para a gente voltar ao contato, né, que a gente tinha antes. Tanto com os intraterrenos como os extraterrestres, né. Eu acredito que quando isso acontecer, tanto para o outro automaticamente vai acabar tendo esse contato. A Atlântica começou a tremer e a perder parte de sua terra enquanto Lemúria afundava. Isso continuou por 200 anos até o estágio final, onde o resto do continente afundou completamente. Por 2000 anos após as catástrofes da Lemúria e da Atlântica, o planeta continuou tremendo. Enquanto o planeta perdia duas grandes massas de terra em 200 anos, ainda testemunhava os efeitos das armas termonucleares. A Terra havia sofrido um grande revés e trauma, que levou vários milhares de anos para equilibrar e ser hospitaleira novamente. Por centenas de anos após a destruição de ambos os continentes, tantos encontros foram jogados na atmosfera que a Terra não brilhava mais à luz do dia. A atmosfera tornou-se muito fria porque a luz solar não conseguia penetrar apropriadamente através dos espessos restos atmosféricos tóxicos e pouca comida podia crescer. Um grande porcentagem de animais e plantas pereceu. Isso aqui pode ter sido causado pelos vulcões que entraram em erupção, porque era no continente de Lemúria existem muitos vulcões e todos entraram em erupção ao mesmo tempo. E aí criou uma atmosfera realmente de poeira na Terra e foi prejudicial para o mundo inteiro. Porque hoje há tão pouca evidência dos restos dessas duas grandes civilizações. A razão é que as cidades do planeta,
que não afundaram foram reduzidas a escombros, ou foram destruídas por terremotos ou por grandes ondas marítimas que frequentemente chegaram até 1.600 quilômetros para o interior e destruíram a maioria das cidades e habitações em seu caminho. As condições humanas nas civilizações que sobreviveram a esse cataclismo tornaram-se tão duras e difíceis por essa atividade terrestre constante, e as pessoas ficaram tão assustadas que a qualidade de vida dessas civilizações se deteriorou muito rapidamente para aqueles que sobreviveram a todas aquelas calamidades. A fome, a pobreza, a doença eram seus legados. Aqui um pouco da característica deles. Originalmente, a altura da humanidade no planeta era aproximadamente 3,6 metros. Os hiperboreanos tinham ainda têm 3,6 metros de altura, e nenhum deles vive na superfície no momento. Quando a Lemúria afundou, os lemurianos foram reduzidos a 2 metros de altura e continuam medindo entre 2 a 2,44 metros. Houve ainda uma redução de altura desse planeta, pois a maioria de nós na superfície tem 1,83 metros de altura ou menos. À medida que nossa civilização evoluir, isso será restaurado. Mesmo agora, as pessoas de superfície desse planeta estão se tornando muito mais altas do que eram há apenas 100 anos. E isso é uma verdade absoluta, né? Você vê que as pessoas hoje em dia, quando sempre a geração depois, sempre o filho sempre nasce maior do que o pai ou da mãe, né? Sempre, então, está sempre em crescimento. E na palestra de Atlantis eu disse, né, que a Lemúria, quando eles foram ir para a cidade de Telos, eles tiveram que mexer no DNA deles realmente para poder se adaptar ao novo sistema, né? Lá na parte intraterrena. Governo de Telos. Em Telos existem duas formas de governo: o rei e a rainha de Telos, Ra e Hanamu, mestres ascensos que também são chamados gêmeas. Eu não sei, acho que eu vou pular isso aqui, hein? Vou deixar para... O que vocês acham? Eu passo rapidinho. Ou deixo para Maiara? Passa rapidinho. Então, existem duas formas de governo: rei e a rainha de Telos, Ra e Hanamu, mestres ascensos, que também são chamadas gêmeas, compondo uma parte do governo de Telos. Elas são a máxima autoridade em Telos. A segunda forma de governo é o conselho local, chamado Conselho Lemuriano de Luz de Telos, composto por 12 mestres ascensos, onde 6 homens e 6 mulheres servem num conselho para equilibrar o divino masculino com o divino feminino. Um 13º membro, o sumo sacerdote de Telos, neste momento, a dama, desempenha o cargo de líder do conselho para tomar decisão final quando há empate de votos nas decisões tomadas pelo conselho. Os membros do conselho são selecionados de acordo com o nível de conhecimento espiritual alcançado, qualidades internas, maturidade e área de especialização. Quando o membro do conselho decide mudar para outro nível de serviço, a vaga é divulgada ao povo e aqueles que desejam um assento no conselho podem solicitar. Todas as solicitações são cuidadosamente estudadas pelo conselho, pelos membros dos sacerdotes, pelo rei e a rainha de Telos. O rei e a rainha têm a última palavra sobre quem é escolhido entre os candidatos para estar no conselho. Aí eu pergunto, como é que eles conseguem detectar o nível de conhecimento espiritual de cada um, né? Porque de alguma certa forma vai entrar um julgamento aí, né? A gente faz isso através de prova. Como será que eles fazem? Então, essas coisas doidas que eu tava lendo um pouco, a gente tem uma parte cerebral que foi desativada, né, pra gente conseguir viver nessa Matrix, nessa dimensão 3D. E além do nosso cérebro, a gente tinha um outro cérebro que eles chamavam de Omni-Brain, né? E através desse Omni-Brain é quando toda a situação que a gente tem da telepatia, né? Então eles não precisam se comunicar falando, tudo é feito telepaticamente, então é meio que todos tinham um acesso à sua mente, vamos dizer assim.
Entendi. Então, o que eu acredito, né, é que... E também eu acho que quando eles chegam a na quinta dimensão, não tem mais essa forma de julgamento que a gente vive hoje, né? Porque o julgamento, ele é algo que foi colocado para nós, né, nessa nossa dualidade. E o que eu acredito é que quando a gente atinge esse nível de consciência que é necessário, a gente sai dessa forma dual e começa a entender tudo como uma unidade. Uhum. E então eu acredito, né, que nessa forma de vida que eles estão e que eles acreditam que a gente um dia vai chegar, a gente não vai mais se preocupar com isso, porque vem tudo do coração, né? Então é a forma crística que vai lidar a nossa vida. Deve ser tudo uma forma, uma forma quântica de ser, né? Tipo, de alguma certa forma eles sabem. Enfim, talvez até não é difícil a gente entender com a mente 3D, né? Exato, exato. Nós somos seres muito limitados hoje, né? Uhum. Então, Cidade de Telos. Telos é uma cidade relativamente grande, com aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Estão divididas em várias aldeias que compartilham o governo local. Era dividida em cinco níveis de vários quilômetros quadrados, abaixo do Monte Shasta. Eu não sei se vocês já viram falar do Monte Shasta. Hoje em dia não se fala mais, mas que tinha a lenda do Pé Grande, né? A lenda do Pé Grande foi vista justamente perto do Monte Shasta. Tem até algumas imagens que conseguiram detectar do Pé Grande, que é um ser alto, né? E eles dizem que esse Pé Grande, na verdade, era como se fosse um lemuriano que vive embaixo do Monte Shasta. Mas nunca mais se falaram nenhuma evidência. Não sei se fizeram isso de propósito, só para deixar o lugar mais turista, não sei. não, mas eu tenho uma parte do livro mesmo, acho que logo depois, assim, dessa parte que você está lendo agora, que eles falam que tem muitos seres, que seria tipo como se fosse um gigante, o Pé Grande, alguns seres que os animais mesmo que hoje em dia entraram em extinção, na verdade eles não estão extintos, né? Eles pediram para pro Conselho Intergaláctico para eles chegarem, para eles se tornarem invisíveis para nós, porque eles estavam sendo maltratados ou utilizados de algumas formas científicas, porque a gente não tem noção do que a gente faz, né? Vamos combinar. E então eles pediram para se tornarem visíveis para gente, mas que eles são seres que existem nessa outra dimensão. Entendi. Olha, tá um pouquinho depois dessa parte. Esse aqui eu vou pular, eu vou deixar para você, se for falar, porque tem muito mais detalhe aqui falando sobre os níveis de como as cidades e tal. Acho que é legal você falar quando eu for falar sobre Cidade de Telos. A Nova Lemúria continua a prosperar, evoluir para a consciência de quinta dimensão e até hoje existe nesta dimensão superior. Ainda existe até hoje em quarta e quinta dimensões, ainda não é visível para a nossa visão e percepção de terceira dimensão. À medida que o véu entre essas dimensões continua a tornar-se cada vez mais fino, queremos assegurar-lhes que um futuro não muito distante para aqueles engajados no processo de ascensão, nossa querida Lemúria, em seu novo esplendor e glória, se revelará de maneira muito física e tangível. À medida que você se abre para uma maneira mais consciente de viver e se liberta de todos os sistemas de crenças distorcidas e errôneas, você abraçou nos últimos milênios, poderá perceber sua amada Terra-mãe mais uma vez. Eventualmente, você poderá ser autorizado a entrar e será recebido por ela com todo o amor e esplendor que ela agora oferece, convidado mais uma vez
a se juntar a nós de forma consciente neste lugar paradisíaco. Na época da explosão, a Lemúria e o que ela representava para este planeta foram elevadas para uma frequência de 4ª dimensão e continuam a prosperar e evoluir para um nível de perfeição e beleza, chegando à 5ª dimensão. Um novo dia, um novo mundo está prestes a nascer. Nós aprendemos nossas lições de amor e nova Lemúria. O paraíso que estava perdido está prestes a se manifestar novamente. Telos, a parte da Lemúria que permaneceu fiel à luz ao seu chamado sagrado, foi elevada para a 4ª dimensão no momento do cataclismo. Nunca foi totalmente destruída. Apenas o aspecto da 3ª dimensão. A Lemúria continua a prosperar e evoluir para uma consciência de 5ª dimensão e até hoje existe nesta dimensão superior. E Telos, nossa amada Telos, e todas as pessoas extraordinárias que moram lá são nossa porta para este lugar maravilhoso. Aqui eu falo um pouco do Mestre Adama, né? Quem ele é. Tornou-se o principal sede da ascensão neste planeta e Adama é um dos principais líderes. É um sumo sacerdote, líder espiritual da sagrada cidade lemuriana, chamada Telos, abaixo do Monte Shasta, Califórnia. Ele é o diretor do Conselho Lemuriano em Luz de Telos, também embaixador e diplomata para contactos galácticos em nossos irmãos e irmãs de estrelas, em nome da humanidade no interior e da superfície do globo. Adama, juntamente com a sua equipe lemuriana, é também responsável pela criação e manutenção de uma rede cristalina muito importante ao redor deste planeta. Ele está trabalhando com muitos membros de vários grupos galácticos e interplanetários neste importante projeto. Então você vê que, mesmo ele estando intraterreno, ele tem essa comunicação com os extraterrestres, de outros povos, de outros seres, para um projeto Terra também. Adama é o mestre ascensionado do raio azul, de nível universal, mestre do amor e da compaixão, ajudando a humanidade e o planeta do projeto de ascensão. Telos tornou-se a principal sede da ascensão deste planeta e Adama é um dos principais líderes, justamente com o Cristo planetário, Senhor Maitreya, Senhor Sananda, Senhor Buda, Sanat Kumara e muitos outros. Adama personifica o coração da Lemúria, que é nada menos que o coração do amor e da compaixão e do coração da Mãe Divina, retorno da consciência crística deste planeta com toda a sua maravilhosa magnificência. Chegou o tempo para Adama ser conhecido e ouvido na superfície desse planeta. Sua presença espiritual entre nós e a presença espiritual da vossa antiga família lemuriana é uma grande benção para nós e para o planeta. Vamos abrir nossos corações para Adama e para os membros da nossa família lemuriana que estão nos ajudando no nosso caminho evolutivo, esperando para se conectarem conosco de maneira mais física nos anos vindouros. Aqui a terceira, falam que é o seguinte, que toda raça ela tem que passar por sete estágios, né? Nós estamos os seres humanos estamos na quinta raça, ainda tem a sexta e tem a sétima raça. E a terceira raça lemuriana foi o que a gente chamava de cíclopes. Eles eram gigantes com mais de 4 a 5 metros de altura. Seus braços e pernas eram bem compridos, orelhas eram tão grandes que tocavam os ombros. Eram seres esplêndidos, possuíam o poder da vontade de forma descomunal. Com simples vontade, podiam fortalecer um braço, por exemplo, para pegar o tronco de uma árvore em peso ou pesos muito mais elevados. O poder da vontade que possuíram era o suficiente para criar seus castelos sem se utilizar a engenharia. Seus olhos eram bem separados, mas parecendo olhos de pássaros laterais, e enxergavam pela a parte frente e de trás. Eles desenvolveram o olho no meio da testa, onde ficaram conhecidos como ciclopes da mitologia. Com este olho no meio da testa, tinham o poder de enxergar as várias dimensões do universo. Quando eles olhavam o ar, viam as entidades que habitavam no ar, viam as entidades da terra, as entidades da água e as entidades do fogo. Os lemurianos viam a alma das pessoas que morreram da mesma forma que vemos em vida. Através desse olho exatamente do chakra Ajna e seus suprassentidos enxergavam até a vida nos outros planetas e etc. Quando chegavam a hora da sua morte, o próprio Lemuri cavava sua sepultura, deitava nela para desencanar em paz.
Os lêmures aceitavam a morte com naturalidade, pois suas percepções extrasensoriais eram super mais desenvolvidas e continuavam vendo os mortos normalmente. Com o passar de milhares de anos, este maravilhoso olho central dos lêmures foi se atrofiando até se transformar em nossa tão misteriosa glândula pineal. Foi na Lemúria que houve a separação dos sexos e também a origem da palavra. Falavam usando apenas vogais, 7 vogais mágicas. E depois de muito tempo é que surgiu as consoantes. Nas últimas sub-raças, os lemurianos se degeneraram assustadoramente, transformando-se em miocenos, uma raça de monos progenitores dos pitencoides atuais. Aqui é um pouquinho desse Dr. Rudolf Steiner, que ele fala de Lemúria, que ele é um pesquisador de registros acásticos. Ele revela uma obra, através de uma obra Atlântida Lemúria, ele explica: os lemurianos extraíam a sua força do poder pela imaginação, a partir daquilo que lhes fora imediatamente próximo. Desta brotava o poder de crescimento fluindo das plantas e da força vital latente dos animais. Desta maneira, chegaram a compreender a inter-relação ao movimento das plantas e animais. Além do mais, também se saturavam das forças físicas e químicas inerentes às coisas inanimadas. Quando queriam construir, não consideravam o peso que podia suportar um tronco de árvore e uma rocha, por exemplo. Bastava olhar para sua resistência. Desta forma, foram capazes de construir e fazer instalações sem necessidade de recorrer à arte da engenharia, pois a confiança absoluta da sua própria força de imaginação foi suficiente para enfrentar os problemas. Só um adendo aqui, eu não sei se vocês sabem, tem no YouTube, acho que você consegue ver, que são super-humanos. O próprio Stan Lee, ele tinha um programa, Stan Lee, que é o da Marvel, que ele procuravam pessoas no mundo inteiro, né, que tinham coisas diferentes, super-humanas, né, diferente. E tem um cara, né, então mostra várias pessoas que têm não vou chamar de poder, mas tem capacidade que a maioria das pessoas não tem, que não é normal. Então, por exemplo, tem uma pessoa que pode, mostra lá no programa que ela coloca a mão num, sei lá, 30 mil volts de uma energia elétrica num cabo de força de luz e ela não toma choque. Aí tem todos os cientistas que vão pesquisar o que realmente acontece e faz estudo na pessoa para saber o que acontece. Tem um outro caso de um cara que ele consegue nadar num rio, num lago que esteja muito abaixo do zero. Qualquer pessoa não aguentaria ficar nem 30 segundos e daria hipotermia. Ele tem uma capacidade de aumentar a temperatura interna corporal dele só com o pensamento, que quando ele cai na água, ele não fica com hipotermia. E aí foram pesquisar, perguntaram, né, para ele como ele conseguia fazer isso, e ele falou que ele não tinha essa capacidade e que um dia ele foi pular não sei se ele foi pular num lago, ele era do exército, e aí ele... eu não vou lembrar agora, gente, mas resumindo, ele ficou nervoso, e ele aumentou a temperatura do corpo dele, e um dia ele foi pular de paraquedas, ele ia cair na água, alguma coisa assim, e aí fala, putz, eu vou cair numa água gelada, não fala assim, aí o amigo dele fala, lembra aquele dia que você conseguiu entrar na água aquele dia e você aumentou a sua temperatura corporal? Pensa naquele dia e você vai conseguir de novo ter a mesma sensação. E aí ele conseguiu ter esse controle. Toda vez que ele consegue entrar numa água, ele lembra desse dia e consegue. Tem vários casos. Tem um que o cara consegue correr não sei por quantas horas sem cansar, não cansa. E aí eu falo da força, que é o que os lemurianos faziam, né? Que basta, por exemplo, os lemurianos eles viam uma pedra gigantesca. Na nossa crença, né? A gente olha e fala assim, puta, é muito pesada, não vou conseguir levantar. Aí a gente já trava. Por mais que a gente tenha força, a gente já trava nosso pensamento.
Então, os lemurianos, ele falaram assim, bom, isso aí eu consigo levantar, e ele, de alguma certa forma, ele produzia força nele e conseguia levantar pedra. E tem um dos casos que é esse. O cara não tem aqueles braços de fisiculturista, o cara é normal, e ele consegue entortar um ferro. E aí foram fazer pesquisa nele, e para saber como ele conseguia, de onde ele tirava toda essa força. E aí os físicos lá, os caras dizem que ele conseguia manipular a aceleração da... tem uma fórmula lá que fisicamente falando, que faz você dobrar um ferro bem duro. Existe uma fórmula, e aí ele, em vez de mexer na força, como chama? Esqueci a unidade N, como que é a unidade? Eu não vou lembrar. Ele mexia na aceleração do negócio, e aí por isso que ele conseguia dobrar. É bem interessante o coisa. Eu vou até pegar para assistir esse dia de novo, que eu vendo isso eu lembrei. Então você imagina a capacidade que a gente tem dessas coisas. A gente não tem o acesso, a gente não conseguia ter acesso, mas essas pessoas, elas conseguiram ter esse tipo de acesso. Os lêmures também possuem o poder de controlar seu corpo até um grau notável. Por exemplo, podiam, se necessário, fortalecer seu braço, como um simples exercício da vontade, realmente foram capazes de exercitar a vontade a ponto de levantar enormes pesos aplicando tal poder. Aqui a Bíblia, o que fala a Bíblia, né, em relação aos gigantes, né? Em diversas partes fala dos gigantes da terra entre os primeiros homens, certamente estavam falando dos lemurianos. Havia naqueles dias gigantes na terra, esses eram os valentes, o que houve na antiguidade, os varões da fama. E todo homem que vimos no meio dela são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E eram nossos olhos como gafanhotos, deve ser gafanhotos, né? E assim também eram os seus olhos. Aí tem também fala, né, Samuel capítulo 22. Na ilha de Páscoa são encontradas gigantescas estátuas denominadas Moais, que é essa que vocês estão vendo na foto, que foram construídas pelos lemurianos em suas últimas sub-raças. São de pedras entalhadas, sendo que a parte de cima, pesando mais de 20 toneladas, é de um tipo de pedra que não é encontrada na ilha. E aí tem a foto essas estátuas são bem conhecidas. E aí tem escavações que fizeram e encontraram uma alçada de um homem com 5,18 metros de altura. No Paquistão foi encontrado outro esqueleto humano de 3,34 de altura. Os restos humanos dessa natureza são difíceis de encontrar, mas mesmo assim abala e desmascara as estruturas de antropologia materialista e pseudo-paleontologia que afirmam equivocadamente que o homem veio de um macaco. Eu não sei vocês, mas eu tenho a quase absoluta certeza que realmente o homem não veio do macaco. Essa teoria de evolução do macaco é totalmente descabível na minha concepção. Na minha também. A gente não veio dos macacos, eu também acho que não. Eu concordo com vocês. Quando as pessoas falam que eles vieram do macaco, eu falo, você veio, eu não. Eu não, eu vim das estrelas. Lá na época de Meru, então, todos eram hermafroditas, eram criaturas sagradas, consideradas criaturas sagradas. Todas, aí é que eu falo, né, que eu tinha falado que todas as raças produz 7 sub-raças. Com a Lemúria aconteceu o mesmo. A separação dos sexos ocorreu na Lemúria por volta da sua terceira sub-raça. Então, até a terceira sub-raça, eles eram tipo formas andrógenas, mais andrógenas, você não sabia quem era homem e quem mulher, e hermafroditas. A terceira raça sub-raça já começou a fazer essa separação. Mesmo assim, o sexo era um ritual sagrado em devoção aos deuses e assistido pelos mestres de sabedoria. Ali praticavam magia sexual ou um grande arcano de forma mágica e sagrada. Inquestionavelmente, os lemurianos evoluíram extraordinariamente, colaborando com o arquiteto do universo ou criador. Eu vi uma passagem de Atlantis também, que eles utilizavam o sexo como uma forma de captação de energia. E dizem que na Atlantis eles faziam até orgias para poder captar. Não sei se era de forma
benéfica, ou porque a gente tem muito esse negócio de orgia, na nossa concepção, é uma coisa ruim, né? Que é o que for ensinado para a gente. Mas a gente não sabe se eles utilizavam essa forma de uma forma benéfica, a ponto de transformar, pegar aquela energia e transformar de alguma outra forma. O amor sexual se infundiu no homem como um ato de transferência de pensamento. Devido a essas primitivas condições, todas as expressões dessa origem foram de qualidade mais pura e nobre. Tudo aquilo que tomou um caráter inferior e desagradável deve-se a épocas posteriores. Depois que o homem se independizou e arruinou a própria primitiva de seus desejos. Naquela época, inexistiam intercâmbios sexuais por motivos simplesmente egoístas. A procriação era considerada um dever sagrado, um serviço que o homem devia ao mundo. Os sacerdotes assistiam e regulavam todo o relacionamento com a mesma. Os seres eram totalmente sobre-humanos, não experimentando nenhum prazer ou dores do mundo. Estavam completamente absorvidos por aquilo que os mundos espirituais lhe revelavam. A sabedoria fluía, e eles, como luz, flui para aqueles que estão adotados nos sentidos físicos. Até aqui as esclarecedoras palavras do Dr. Rudolf Steiner. Aí a degeneração, né, que foi aquela parte não conseguiram preservar da mesma forma que a primeira raça. Em suas últimas sub-raças, evoluíram e se degeneraram assustadoramente. Conheceram os prazeres materiais, se misturaram com as bestas, deixaram de praticar a magia sexual e seus descendentes foram tornando-se animais monstruosos nascidos do pecado. Seus corpos foram reduzindo de tamanho e suas mentes foram se atrofiando. Evoluíram tanto que se transformaram em miocenos, uma raça de monos progenitores no pitecoides atuais, os macacos. Aí aqui fala um pouco de Monte Shasta, acho que está terminando, tá, gente? Monte Shasta não é apenas um lar para os lemurianos, mas também um portal interplanetário, como a Mayara tinha falado. É a mais majestosa das montanhas, faz parte de Cascade Mountain Range, localizada no condado de Siskiyou, norte da Califórnia, cerca de 72 quilômetros da fronteira de Oregon. Monte Shasta é um cone de um vulcão extinto que se eleva a uma altura de 4,3 quilômetros acima do nível do mar, um dos maiores picos vulcânicos do continente dos Estados Unidos. É um lugar especial, para dizer o mínimo, representa muito mais que apenas uma mera montanha. Ele é considerado um dos lugares mais sagrados desse planeta. A montanha é uma fonte de energia mística para este planeta. Verdadeiramente uma montanha sagrada, é uma encarnação do grande sol central deste universo. É um foco para anjos, espíritos guias, naves espaciais, mestres do reino de luz e o lar dos sobreviventes da antiga Lemúria que afundou sob as ondas do Oceano Pacífico há pouco mais de 2.000 anos. Para aqueles dotados de habilidades de clarividência, Monte Shasta é envolvido em uma gigantesca pirâmide elétrica roxa, cujo topo vai muito além deste planeta, até o espaço e nos conecta intergalaticamente à confederação de planetas desse setor da galáxia Via Láctea. Essa pirâmide impressionante também é criada como uma versão invertida de si mesma, chegando até o núcleo da Terra. Você pode chamar o Monte Shasta de ponto de entrada Light Grids, rede de luz, deste planeta, onde a maior parte da energia vem primeiro do núcleo galáctico e universal antes de ser disseminada para as outras montanhas e pelas redes. A maioria dos cumes das montanhas, especialmente montanhas altas, são beacons of light, faróis de luz alimentando as redes de luz deste planeta. Aliás, uma outra coisa que eu vi numa palestra num lugar que falam o Monte Gizé, lá no Egito, dizem que ele veio antes da população do Egito. Eu achei que os egípcios tinham construído tudo, né? Mas a estátua de Gizé lá, falam que veio muito antes da população do Egito. Aqui fala mais algumas coisas sobre o Monte Shasta, sobre luzes e sons, frequentemente que vem dado desse monte. Eu vi uma live de uma menina que ela sempre frequenta lá, e ela fala que quando ela foi, ela pediu para ver, né, para ver
ela viu essa pirâmide, ela conseguiu ver, e essa permissão de ver, quando você pede, não é simplesmente assim, se você quiser ver alguma coisa, não é simplesmente ir lá e você vai ver, não é todo mundo que vê, você tem que pedir permissão para você poder ver, e eles só deixam você ver algumas coisas lá, como som, imagens, etc., se realmente você tiver merecimento. Pequenas pessoas maravilhosas, muitas vezes referidas como pequenas pessoas do Monte Sachas, são seres físicos, mas não totalmente. Muitas vezes são vistos em torno da montanha. É isso que eu falei. Às vezes, se você viu, é porque eles permitiram que você veja. Eles são seres de terceira dimensão, como seres humanos, mas vivem um nível um pouco mais elevado da terceira dimensão, algo meio nível acima da terceira dimensão. Eles têm a capacidade de tornar visíveis e invisíveis à vontade. A razão pela qual eles não se mostram fisicamente para muitas pessoas é porque, coletivamente, eles têm medo dos seres humanos. Em um período, quando eram tão físicos como nós e não podiam se tornar invisíveis quando quisessem, os humanos que viviam naquela época os maltratavam cruelmente. Eles se tornaram tão temerosos dos humanos que pediram coletivamente a hierarquia espiritual deste planeta pela dispensação e elevação das suas frequências, de modo que pudessem se tornar invisíveis quando quisessem, a fim de poder continuar sua evolução ilesos e em paz. Olha só que absurdo, né, gente? O que o ser tem que fazer, pedir para a hierarquia espiritual que eles não sejam vistos por nós, seres humanos, porque consideram a gente cruel. Imagina se os animais tivessem essa capacidade de falar com essa hierarquia espiritual para que não aparecesse realmente nas pessoas que maltratam os animais ainda hoje em dia. Há também relatos aí aqui o que eu tinha falado do Pé Grande, que tinha relatos lá no Monte Shasta. Eles também obtiveram dispensação para se tornarem invisíveis quando quiserem, para evitar o confronto conosco, e assim como as pessoas pequenas, evitando serem machucadas, mutiladas e usadas como raça escrava. É isso. Acho que consegui passar tudo que tinha para vocês. Deixa eu ver se eu tenho... acho que os mapas, acho que as figuras foram no começo. É a última. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ufa, todo mundo dormindo aí? Não, tô bem acordada aqui. Muito bom. Eu não Muito sabia. obrigada por tudo isso. Imagina, imagina. Espero que vocês tenham gostado e nós vamos conversar, Mayara, se você realmente se interessar em fazer sobre telos, eu te passo o que eu tenho, ou passo o site, na verdade eu passo o site, né, porque é um site do próprio Telos Brasil, tem muita informação lá, de várias coisas bem interessantes. Então é isso. Bom, obrigada. Obrigada a vocês todos. Eu vou me desconectar aqui. Beleza, nos falamos. Obrigado, Carolzinha. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Valeu, Obrigado, gente. Foi um Mayara. prazer começar meu dia com vocês. Beijo. Valeu, beijo. Obrigado vocês. Obrigado, Mayara, Lenice e Carolzinha. E o Cadu já saiu antes. Tá bom, beijo. Tchau. Não esquece que tá gravando. E eu tenho que fazer o quê? Não sei. Não é só sair do meeting? Ou eu tenho que dar um stop? Ai, não faço a menor ideia. Tenta dar um stop. Tem algum lugar para dar stop? Eu não uso muito esse negócio. Stop record, tem. Stop record.